Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje o tema é tudo para Ele, né? Baseado em Filipenses 2:9. Saúdo também aqueles que estarão também assistindo essa ministração pelo YouTube. Eu estive assim um pouco ausente essa semana e alguns dias mais, mas diante de vários motivos. O último eu vim me recuperando de uma gripe longa, gente, já viu, uma gripe pesada, né? A gente tem que estar cuidado aí com as gripes violentas, elas podem se agravar para uma pneumonia, né? Coisas desse tipo. Ainda estou tomando antibiótico aqui, ainda estou assim meio, mas estou quase, já estou me recuperando, quase bom já, viu? Mas o Senhor nos deu graça de estar aqui hoje. E eu quero convidá-los para a gente já abrir nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 2. Porque o tema hoje é que tudo é para Ele. Nós cantamos cânticos belíssimos, né, hoje, falando de grande é o Senhor, né? É sempre diferente quando a gente exalta o Senhor nos cânticos. E a gente cantou esse último canto, né? Que todos os joelhos se dobrará diante dele, né? Toda língua confessará. Isso são coisas que a palavra diz, a gente aprende e a gente transforma em belas canções. Filipenses capítulo 2, e nós vamos ler a partir do 9, essa parte final, a parte central, digamos assim, do capítulo 2. A partir do verso 9, eu estou com a minha versão Almeida atualizada, que vai dizer assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Até aqui, podemos sentar, né? Então, o tema é tudo é para Ele, e o fato de que Paulo registrou nesse capítulo 2 de Filipenses, por inspiração do Espírito Santo, né, um texto registrando a forma como o Pai exaltou o Filho, né? E a gente vai falar um pouco sobre os detalhes dessa exaltação do Pai e o quanto isso também é importante para nós. Olha, o quanto é importante para nós o registro desse fato de o quanto o Filho foi exaltado pelo Pai. E como isso nos ajuda, como isso também é capaz de nos dar fundamentos, é capaz de nos dar direção sobre como enfrentar algumas coisas na vida diária do crente, né? De luta, vida diária, de batalha, né? Como isso nos ajuda. E bem, esse texto, dizem alguns estudiosos, que provavelmente ele foi um cântico. Ele começa desde o versículo 5, certo? Falando da humilhação, uma parte do texto fala de a humilhação, como ele se humilhou, né? Jesus. E depois o quanto ele foi exaltado pelo Pai. Alguns falam que isso provavelmente é um cântico. Parte dele, né, pelo menos o verso 9, ele está descrito lá em Isaías, capítulo 45, 23, que o próprio Deus diz para Isaías que todo joelho se dobrará e toda língua jurará diante dele. Então isso está lá no Antigo Testamento em relação a Deus, e aqui ele faz o registro de Deus tendo preparado toda essa manifestação dele mesmo através do Filho, e a maneira como o Filho é exaltado pelo Pai.
mas a gente não tem a certeza desse cântico, né? Se é de fato um cântico, ou se já lá no Antigo Testamento também já se cantava esse conteúdo, mas há, pelos registros dos mais antigos registros, de que poderia ser um cântico pela beleza que ele tem, e de fato foi um momento de inspiração assim, né, de Paulo pelo Espírito Santo. Mas vamos, para começar a nossa reflexão de hoje, a gente poder só repassar esses 3 versículos, porque é como se tivesse 7 momentos em que a exaltação de Deus aconteceu. Então vamos passo a passo. Diz que ela aconteceu assim: primeiro, Deus o exaltou sobremaneira. Está no verso 9. Sobremaneira. E essa palavra, ela quer dizer que foi de uma maneira tão superior, que é como se a gente pensasse que Jesus foi colocado no posto, um posto que porventura pudesse existir no universo, mais alto que pudesse se imaginar. Foi lá que Deus colocou o seu filho, no posto mais elevado do universo, né? Isso é como o pai retrata o filho. Ele exaltou sobremaneiramente. E mais, lhe deu um nome que está acima de todo o nome. O nome de Jesus significa Iavé é salvação, né? Ele é ungido, o seu nome está acima de todo nome. Não há nenhum nome acima do nome de Jesus. Esse é o segundo. E depois vem 3 outros que têm a ver com o que vai acontecer diante desse nome. Aí ele diz: o primeiro, diante desse nome se dobrará todo o joelho nos céus. Olha só, né? É como se estivesse querendo passar para nós que todos os anjos de Deus, né? Todos aqueles também se dobrarão diante do Senhor Jesus. Todos aqueles que estão nos céus, os anjos escolhidos. Todo joelho se dobrará também na terra diante desse nome. Aí ele está falando de nós, da criação, né? Tanto os que estão vivos como os que já morreram. E ainda, num terceiro momento, ele vai dizer que diante desse nome se dobrará todo o joelho debaixo da terra. Uma interpretação mais comum entre os estudiosos é que se trata dos anjos caídos, né? Inclusive os caídos também se dobrarão e confessarão Ele como Senhor. Isso a gente já está no 5º. O 6º vai dizer: toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor. O marco desse versículo, que é essa parte do versículo, versículo já 11, versículo 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Jesus foi exaltado a um posto de Senhor. Ele é Senhor. Senhor sobre tudo, sobre todos, né? E todos vão reconhecê-lo como Senhor. Sejam aqueles que tiveram a oportunidade de perceber que Jesus estava ali convidando o tempo todo, né, para confessar o nome dele como Senhor. Seja aqueles que também não confessaram o nome do Senhor em vida. E esses que não confessaram o Senhor em vida, também, num dia específico escolhido por Deus, esses também terão que confessá-lo. Mas eles vão confessar numa situação em que eles já não vão compartilhar daquele ano, daquele período de 1000 anos com o Senhor Jesus, né, de comunhão e depois da vida eterna. Eles só vão ter que reconhecer, e todos vão reconhecer que Ele é Senhor. E por fim, para dar o fechamento, né, dessa exaltação, aí vai dizer que tudo isso que foi dito antes, que Ele exaltou a Jesus sobremaneira, que o seu nome está acima de todo nome,
que ao seu nome se dobrará todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, que Ele é Senhor e todo confessará. Ele diz que tudo isso ocorrerá para a glória de Deus Pai, né? Tudo é para a glória do Pai. O mais belo de tudo isso, meu irmão, é que a Bíblia ela tão se auto-interpreta, ela tão se confirma, que tudo isso já foi dito de muitas maneiras. E aqui está assim um texto maravilhoso, fechando muitas verdades que Deus já tinha falado antes, né? Que tudo precisa ser para a sua glória. Se assim não for, a gente está quebrando um fundamento, né? Que tem a ver com a salvação, reconhecer o único Deus, né? Que é capaz de nos salvar. Então esse é um resumo rápido, né? E aí o texto, a meditação de hoje, é que tudo é para Ele. Quando a gente percebe e lê esse texto, não fica dúvida nenhuma de que tudo é para Ele, né? Tudo é para Ele. Tudo que Ele criou, né? Tudo que está em todo o universo é para Ele. E isso tem uma importância também muito específica sobre o que acontecia naquela época na igreja de Filipos. Claro que esse registro vai muito mais além do propósito do que acontecia naquele momento. Isso aqui vale para toda a humanidade, para todo o propósito que Deus criou, né? Sobre como Ele planejou resgatar o homem. Mas, de modo específico, ela tem um propósito para a igreja de Filipos, né? E como é que isso também tem um propósito também para a nossa caminhada de fé. Então, Deus exaltou a Cristo, né? Isso tem uma razão de ser, mas isso quer dizer o seguinte, que se a gente não tiver uma mente submissa, eu repeti isso aqui, se a gente não tiver uma mente submissa, se a gente não tiver uma mentalidade transformada, certo? E pensarmos como Jesus, as pressões das pessoas, elas não roubarão a nossa alegria. Vamos nos lembrar dessa expressão, as pressões das pessoas. Porque falam-se muito que o texto de Filipenses é a carta da alegria. E que alegria é essa? A alegria é saber que nós compartilhamos do amor do Pai, compartilhamos da obra de Jesus, compartilhamos da comunhão do Espírito Santo. Isso é uma coisa que os crentes entendem. E isso é a nossa alegria. O conjunto disso é a nossa alegria. Mas existiam coisas naquela época que estavam roubando a alegria das pessoas, da igreja. E Paulo fez questão de fazer um relato específico de Jesus, que começa com sua humilhação e vai até a sua exaltação, porque isso também tem um recado para nós. Existe uma mensagem nisso para nós também, para que a gente reflita durante a caminhada. Porque, vamos imaginar uma coisa. A nossa vida, a vida natural mesmo, né? Como sociedade, como pessoas que estão batalhando o dia a dia, né? A nossa vida, irmãos, é repleta de coisas, de vitórias grandes. Não é verdade? De vitórias grandes, né? Mesmo aqueles que estão fora da igreja estão experimentando vitórias, estão sobrevivendo um dia atrás do outro, né? Muitos talvez não saibam que isso é motivo para a gente estar agradecendo a Deus pelo que Ele faz, né? Mas alguns festejam essas vitórias a ponto de que eles mesmos estão, né, vencendo por eles mesmos. E durante muito tempo, talvez muitos de nós pensavam assim também. Então, o fato é que a vida é assim, é uma sequência de vitórias grandes. Quando a gente olha um pouco mais especificamente para a igreja, essas vitórias ainda são maiores, irmãos, muito maiores.
Porque a gente reconhece que há muito mais batalhas do que a gente enfrenta. Não são só as batalhas do trânsito, né? Todo dia a gente sobrevive. Não são só as batalhas de conseguir manter o emprego. Não são só as batalhas de tentar encaminhar os seus filhos, seus netos. Mas são batalhas batalhas do tipo de que a gente é capaz de conviver e de perceber como Deus age em cada pessoa e que nós somos frágeis, nós cometemos erros, né? Mas somos capazes digamos assim, de superar isso pelo perdão. Somos capazes de viver um momento de alegria totalmente abnegada, até com aqueles que nos ofenderam, coisas que o mundo não entende bem. No mundo é assim, se eu tive uma discussão com o Antônio, de repente eu digo assim: irmão Antônio, né, se você não cruzar mais o meu caminho, né, desejo que você... E se um dia eu me encontrar com ele, eu ainda vou demonstrar um ódio em pensamento. Rapaz, o mundo pensa assim, né? Mas o mundo da igreja não. E isso são grandes vitórias para o crescimento, né? O crescimento daquilo que Deus está fazendo em nós, que Ele está nos transformando dia a dia, está nos santificando dia a dia. E superar isso é algo assim, são milagres. Nós aprendemos a suportar pessoas dentro do lar, da família, durante anos e anos, né? E ainda sentir um amor por aquelas pessoas que cometem erros diuturnamente conosco. Mas a gente consegue ainda demonstrar amor pelas pessoas. Sou grato a Deus por pessoas que me amam, apesar dos meus erros. Isso são vitórias tremendas que nós colecionamos dia a dia na igreja do Senhor. Mas a convivência não é fácil, nós sabemos. Por quê? Nós temos fragilidades. As palavras, muitas vezes, elas saem sem muito controle da nossa parte. Num momento em que alguém invade a sua individualidade e você ou lhe julga e você já responde de imediato. Passa alguns segundos e às vezes você percebe o que disse, mas já falou. Essas coisas eram as que estavam destruindo a igreja de Filipos, irmãos. O que estava destruindo a alegria daquela época eram as contendas entre eles. As contendas, os conflitos. O interessante é que várias cartas de Paulo, ele relatou problemas morais sérios, né? Não estava havendo nenhum problema moral na igreja de Filipos. Em outras, havia uma questão daqueles que estavam esfriando na fé a ponto de abandonar o evangelho e voltar para a vida do velho homem. Não era isso que estava acontecendo aqui. Parece que era uma igreja próspera. Mas, algumas coisas com relação, por exemplo, ao ataque daqueles que defendiam a circuncisão, também aconteciam na igreja de Filipos. Mas isso não era um problema que estava abalando a igreja. E nós sabemos que isso era um dos problemas da igreja, porque no capítulo 4 ele vai falar que tem duas pessoas que estavam provavelmente na liderança e que ele rogava que elas pudessem concordar entre si. Isso está no capítulo 4, versículo 2. Essas pessoas eram a Evódia e a Sintique, né? Pessoas que parecem não conseguir se relacionar uma com a outra. A gente poderia, por exemplo, entender que o que era um problema na igreja de Filipos também é um problema que a gente possa estar enfrentando? Me parece ser uma coisa muito própria dos dias de hoje também, né?
de vez em quando a gente não está se entendendo. Seja no nível da liderança maior, da liderança média, lá entre os irmãos. De vez em quando temos essas situações e convivemos com isso. E foi nesse contexto, irmãos, é que Paulo vem escrever essa obra-prima do capítulo 2, falando da humilhação de Jesus até a sua exaltação. E olha só como é importante a gente, de vez em quando, estar atento aos textos da palavra que falam da grandeza de Deus, sabe? De quanto Deus é elevado, seus pensamentos, seus caminhos, e o quanto é isso importante para nós, né? Porque é a partir daí que a gente começa a experimentar um pouco um sentimento de humilhação, da gente sempre estar atento de que o quanto a gente precisa ainda caminhar, né? Para entender os pensamentos e a maneira como Deus trabalha. Que na caminhada, às vezes, a gente vai entendendo um pouco, agora eu sei porque é que tudo isso aconteceu, né? De vez em quando isso é muito comum entre nós. É quando a gente alcança um pouco mais do pensamento de Deus. E a gente se alegra com isso. E que isso seja um motivo para a gente estar atento, olhando para frente, né? Porque isso vai continuar. De vez em quando a gente não vai entender como Deus está agindo, mas lá na frente a gente vai entender, pouco depois. Então, as pressões das pessoas estavam roubando a alegria da realidade da igreja. Então, a nossa vida do crente é uma sequência de conquistas, irmãos. E ela precisa ser mais do que isso, precisa ser uma sequência de alegrias, de milagres e de alegrias. O interessante é que para cada desafio que a gente enfrenta, certo? Dizem que tem pelo menos 100 surpresas que aparecem na hora, que a gente não tenha um manual na hora, na mão, para saber como agir, né? Sabe? É quase como, por exemplo, a mãe dos dias de hoje, às vezes se depara com coisas que talvez nem os avós também tiveram situações exatamente iguais para dizer que tem aqui um manual para ela poder, né? As coisas estão mudando, os desafios também. É por isso que a gente tem que estar sempre reconhecendo a grandeza do Senhor e a necessidade da gente se aproximar do Espírito Santo, sabe? É isso que o Senhor quer, uma vida de proximidade com o Espírito Santo. Sempre, né? Então a gente sempre vai ter surpresas. E agora, como é que eu ajo diante dessa situação? Isso vai ser a coisa mais comum e continuará sendo assim. Imagine que esse desafio da vida é tão grande, a do crente também é muito maior do que a vida lá fora, porque a gente sabe, a gente já tem olhos para enxergar outras lutas, por exemplo, as lutas espirituais, saber quando o inimigo de fato está, né, atrapalhando a caminhada, quando é que o problema é porque eu não estou escutando a Deus, ou porque eu estou assim, olhando para o pecado, né? Tentando talvez, quase que já se desviando dos caminhos do Senhor. A gente tem todo esse conjunto de lutas. Mas de vez em quando, as palavras de outras pessoas ao nosso lado vão dificultar mais ainda, irmãos. Imagine a responsabilidade que nós temos com a nossa forma de agir com cada um dos nossos irmãos. Porque ele já enfrenta lutas naturalmente, sozinho. E eu tenho que ser uma palavra de edificação, que se eu for uma palavra para dizer, né, para dificultar mais ainda. Era isso que acontecia naquela época, era a palavra de alguém que chegava para dificultar mais ainda a vida dele. E essa palavra pode ser só o tom da voz, pode ser o conteúdo da palavra em si, pode ser um erro da nossa resposta. Sabe aquela coisa, eu falei para você, sabe essa expressão, né?
Você cometeu e a pessoa, eu falei para você, rapaz, né? A gente sabe que esse falei para você, às vezes ele sai naturalmente, rapidamente, né? Mas se a gente pensar bem, ele não acrescenta nada. E às vezes a pessoa até já sabe que você já tinha dito, né? Mas ele não acrescenta, ele meio que dificulta mais ainda a nossa vida, certo? Esse é um dos ladrões da alegria, e a gente só consegue conviver melhor, irmãos, se a gente estiver sempre pensando mais no outro do que em nós mesmos. Parece uma coisa tão já pregada, debatida, né? Mas é uma mente submissa. Essa é uma dificuldade que nós temos, porque de vez em quando alguém vai invadir o nosso campo de atuação, a gente vai se sentir menor e de imediato a gente já responde, né? Como que, ei rapaz, aqui volta lá para a tua posição, quem faz o gol aqui sou eu. De vez em quando a gente meio que responde assim, sabe? Em várias áreas da nossa vida. Mas a gente não tem a mentalidade, esse que a gente tem que a cada dia fazer crescer mais em nós essa mentalidade submissa. Porque há de convirmos que Deus está nos transformando a cada dia. Ele nos deu uma promessa, que Paulo também registrou nessa própria carta. Ele disse que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 6 dessa carta. O Senhor está fazendo essa obra. A gente pode contribuir também, mas é preciso, nós vamos falar um pouquinho já sobre isso, sobre o momento da exortação. Mas não pense sempre que a sua contribuição para cada irmão é a exortação. Não, pense isso como uma última opção, tá? A exortação é algo que ela precisa ser feita entre nós. Mas não tenha em mente que é a primeira coisa que você tem que fazer. Tenha em mente que você precisa encorajar. Nós vamos falar sobre isso já aqui na nossa reflexão. Se o nosso tempo eu conseguir aqui planejar bem o tempo aqui, organizar bem o tempo. Então, esse texto fala, principalmente esse conteúdo do capítulo 2, da gente ter uma mente submissa a Deus, né? Importa primeiramente os outros, e isso será suficiente para nos fazer vitoriosos, se importar com o outro. A gente vai ser vitorioso sobre as pressões das pessoas. Quando a pressão acontecer, isso não vai nos atingir, entendendo? Quanto mais a gente tem uma mente submissa, a pressão das pessoas meio que não nos afeta. Ela não nos perturba. Diz que se a gente passar a maior parte do tempo buscando o primeiro lugar, e os outros fizeram a mesma coisa, certamente a gente vai ter conflitos grandes, não são nem pequenos, são grandes, certo? A gente meio que precisa sempre de sabedoria, sabe, do alto, né? Para saber o momento em que a gente está trazendo uma palavra de autoridade, mas para o bem comum, mas não para nós mesmos. Uma palavra de autoridade para nós mesmos, cujo benefício é você mesmo, provavelmente não vem de Deus, né? A palavra que vem de Deus é aquela que traz a edificação comum, né? Não diz o provérbio que diz assim, não seja a tua boca que te louve, né? Mas que haja alguém, né, uma outra pessoa que reconhece o quanto você tem edificado a vida dele, né? Diz que o cristão que já trabalha essa mente submissa, irmãos, ele não fica esperando, não, que os outros lhe sirvam, sabe? Ele não fica esperando que os outros lhe sirvam, que os outros lhe respeitem, lhe considerem. Ao contrário, ele
ele toma a iniciativa para servir, para respeitar, para considerar. E agindo assim, ele não tem como ser ofendido pelas pessoas. Agindo dessa maneira, não tem como ser ofendido. Nós estamos num campo de batalha, tá? Batalha espiritual. E enfrentamos essas lutas todos os dias, para a gente não perder a alegria que tanto essa carta fala. Que é essa alegria que o Senhor nos concede pela obra que Ele fez, pelo amor de Deus, pela comunhão do Espírito Santo. Então, os desentendimentos e as murmurações daquela época estavam tirando a alegria daqueles irmãos, e alguns estavam se dividindo por isso. Isso estava conseguindo derrotar, né, os irmãos de Filipos. E Paulo conseguiu perceber isso, e escreveu especificamente com esse propósito. Claro que nós sabemos que essa pressão, né, que vem dos irmãos, tá? Que eu estou falando sempre na palavra pressão, ela na verdade, ela tem uma causa mais lá na raiz, certo? O que é isso mesmo? Ela tem uma coisa mais subjacente, né, mais lá dentro, que é o orgulho, o egoísmo. Essa pressão que vem quando a pessoa se sente meio que, eu não estou em evidência. Não tem nenhum holofote para mim, eu vou dizer para o irmão que não é assim não, né? Então, em geral, é assim que acontece. A pressão nasce de um sentimento egoísta, nasce de um orgulho, né? Nasce de que você quer alguma coisa que tem que estar em primeiro lugar, que tem relação a você mesmo. E isso também está presente nos dias de hoje, nas nossas relações. Mais uma vez, é a mente submissa que vai fazer com que as pressões das outras pessoas não tenham como atuar de forma alguma conosco. E o Espírito Santo vai muito mais do que isso. Ao perceber, e é isso que talvez a gente fique pensando, né? Dizem que lá fora ninguém acredita nessa história de esperar pelo Espírito Santo. Eu vou defender o meu, como é que a gente diz assim a expressão? Eu vou defender o meu ponto de vista, o meu quintal, o meu quinhão, né? É agora, não vou esperar por ninguém não, né? Essa coisa de esperar pelo Espírito Santo, né? O crente deve esperar pelo Espírito Santo. Sempre que ele se relaciona com a mente submissa, o Espírito Santo não deixará isso sem resposta, irmãos. Ele vai atuar verdadeiramente para o crescimento e para o desenvolvimento do crente. Ele não deixa de atuar no crente que age com a mente submissa ao Senhor. O Espírito Santo não deixa de atuar. Garganta seca. E aí Paulo, nesse contexto do final que a gente leu, aí a gente vai lá praticamente para o versículo 1 do capítulo 2. A gente volta lá para o começo, né, para a gente entender por que Paulo enfatizou tanto a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo nesse capítulo. Porque lá no versículo 1, ele já sabia que existiam coisas positivas, maravilhosas na comunhão da igreja. Porque ele começou assim: se há alguma exortação em Cristo, e alguma consolação de amor, e alguma comunhão do Espírito, se há
entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Paulo está dizendo. Ou seja, façam algo mais do que isso que eu estou sabendo, porque parece que ainda tem desentendimento entre vocês. Então, Paulo está lembrando de 3 coisas, né, que precisam estar presentes e na nossa lembrança como fundamento, para a gente saber lidar melhor com as pressões dos irmãos. Quando eu digo dos irmãos, também isso vale para dentro do ambiente familiar, né? As pressões que acontecem dentro do ambiente familiar e entre nós irmãos. Que a gente se lembrar sempre de 3 coisas, e é tão belo o texto, que ele vai falar da trindade aqui. Ele fala da exortação em Cristo, as consolações de amor, está falando do amor de Deus. E na comunhão do Espírito, olha só, Paulo vem falar da contribuição, dessa compreensão da trindade, para a gente saber lidar com isso. E quando a gente vai para cada uma dessas coisas, a gente vai perceber que essa exortação em Cristo, essa palavra, significa encorajamento. Nós somos chamados muito mais a encorajar. Essa palavra exortação aqui, que está, pelo menos na versão Almeida atualizada, ela está na tradução para o português, foi colocada a palavra exortação. Mas aqui o texto original, ele está no sentido de encorajamento. Havia encorajamento na obra de Cristo. Ele veio como homem, se fez homem, nos amou, deu a vida por nós para que nós pudéssemos ter vida. Esse é o encorajamento que ele dá. Ele diz, eu já dei a vida por ti. Há encorajamento maior do que esse? De que você só precisa crer nisso? Aí ele vem falar também sobre o amor de Deus. O amor de Deus é o fato que Deus não derrama juízo, irmãos, logo que as coisas acontecem. Já pensou se toda vez que a gente recebesse pressão do irmão, Deus derramasse juízo? Aí a gente era só fulminando um por um, né? Não só sobrar quem, irmão? Se nós estamos pressionando os irmãos mais próximos o tempo todo, né? Mas Deus não é assim, Deus é longânimo. Ele está fazendo uma obra, nós está aperfeiçoando. Como é que ele vai operar juízo na vida de alguém que ele está aperfeiçoando, né? Creia que Deus está te aperfeiçoando. Deus está fazendo essa obra. Ele é longânimo, e por fim, ele vai falar da comunhão do Espírito. E a comunhão do Espírito é isso que nos faz ser o corpo, sabe, irmãos? É pelo Espírito. É o Espírito que sabe que eu estou em comunhão com o Espírito, e o irmão está em comunhão com o Espírito. A minha relação com ele, naturalmente, vai ser no Espírito. Mas se um não estiver em comunhão com o Espírito, vai haver alguma coisa ali que não vai se encaixar bem. Essas cadeiras foram feitas de tal maneira, os espaços, para uma se encaixar na outra, né? Se porventura tivesse uma cadeira dessa que não pudesse se encaixar, alguém dizendo, olha, manda de volta lá, tem que fazer um reparo aqui, porque ela não está conseguindo se encaixar nas outras aqui. Isso é como se fosse o Espírito Santo, é aquele Espírito Santo que nos une, irmãos. É o Espírito. A comunhão do Espírito. A gente tem que estar sempre em comunhão com o Espírito, perguntando como proceder, como agir, aonde ir, o que falar. Jesus disse que nos deu o Espírito Santo, disse que Ele iria nos lembrar de tudo. A gente não tem a capacidade de lembrar das coisas, de tanta coisa, né? E trazer aquela informação mais apropriada para aquele momento, vai pegar lá no HD para pegar uma palavra. Não temos essa capacidade. Mas é o Espírito Santo que faz essa obra.
Ele nos lembra. Ele também intercede por nós. É a comunhão do Espírito. Esses são 3 fundamentos que têm a ver com a Trindade. É a exortação que há em Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. São 3 coisas que a gente tem que se agarrar a elas como fundamentos do nosso dia a dia da caminhada, né? Entendendo a grandeza de Deus no seu Filho, né? E esses fundamentos é como se fosse o antídoto, né, para a mente submissa. A mente submissa, ela acontece quando a gente está trabalhando esses 3 fundamentos. Ela acontece. Outro dia, eu conversando na hora do almoço, aí uma pessoa disse assim: Eduardo, rapaz, como é isso, rapaz, de poder submeter uma pessoa, porque, sabe, na conversa que eu estava tendo na hora do almoço, tem momento que a pessoa que é o nosso chefe, tem hora que a gente não aguenta, sabe? Mas as pessoas, elas, nem todo aquele que está acima de nós, em alguma hierarquia, ele é de todo ruim. Mas às vezes é uma característica capaz da gente dizer assim: não, vou entregar tudo, tá bom, hoje foi o ponto final. A partir de hoje, né? E outro dia a pessoa me perguntou: como é que tu consegue, né? Mas essa compreensão, irmãos, tem a ver com a palavra de Deus, né? É preciso entender esses fundamentos para a gente entender que a submissão é possível, para a glória de Deus. É quando ela é necessária para a glória de Deus, quando ela acontece nesses fundamentos. E isso tudo foi o preâmbulo aqui, foi só o preâmbulo que Paulo falou. E aí é que ele vai entrar nesse texto maravilhoso que vai do versículo 5 e diante, né? E a gente não vai, eu acho que o pastor Alex vai falar sobre isso, né? Numa outra terça-feira. Eu trouxe esse conteúdo final da grandeza do Senhor aqui para a ministração de hoje, mas o pastor Alex vai, com certeza, falar mais sobre isso para a gente. Mas ainda, né, continuando um pouco, né, sobre isso, então a primeira coisa são esses fundamentos. Depois tem 2 coisas muito próprias desse texto para nós, que vai do versículo 5 até o versículo 8, que a primeira parte é como ele se humilhou, mesmo sendo Deus. Ele era Deus, não deixou de ser Deus por isso, não deixou de ter os atributos de Deus que Jesus tinha e tem, mas mesmo assim ele se humilhou. Se humilhou, disse que ele tomou a forma de servo, veio para servir. Talvez fosse uma compreensão difícil para o judeu, né, que lia o Antigo Testamento, Deus servindo, né, como Jesus Cristo serviu ao homem. Diz que todo aquele era preciso ser servo, né, para que ele pudesse ser mestre, né, ou pensar em ser mestre. Então, a gente precisa começar a refletir um pouco algumas palavras que foram ditas aqui. No versículo 5, vai dizer só assim: tenham em vós, né, o mesmo sentimento, em algumas versões tem até pensamento, mas que houve em Jesus. E isso aí tem a ver o seguinte, irmãos, olha, uma mente submissa, ela já precisa ter um pensamento voltado para isso. Isso é uma coisa importante para o nosso dia a dia também. Se a gente não pensar já como Jesus, ninguém consegue fazer o que ele fez. Antes disso, a gente precisa pensar como ele. Como é que a gente sai de casa? Vamos imaginar um pouco como é que a gente sai de casa. Como é que eu saio pensando como vai ser o dia? Quando eu vou pegar o trânsito, rapaz, sei não, hoje eu amanheci assim, o cara me trancar aqui, eu acho que eu vou
né? Aí vai acontecer isso. Você já pensou o que você quer fazer. Aconteceu, você vai partir para cima dele. Rapaz, minha mesa está lotada de coisas. Se o chefe me botar mais uma hoje na mesa, vou perguntar se ele é doido. Rapaz, eu tenho condição de fazer tudo isso? Ele já está imaginando o que ele vai responder. Vai acontecer, ele vai fazer exatamente o que ele pensou. É isso. Como é que está o nosso pensamento? A gente tem um pensamento como o de Cristo, a gente sai dizendo assim, eu quero ser bênção, Senhor, hoje. Senhor, eu quero ser bênção hoje, Senhor. Senhor, eu quero ser bênção. Senhor, o que é que eu preciso fazer hoje, Senhor, para eu ser bênção? Quem vai cruzar o meu caminho hoje? Quando acontecer a primeira coisa diferente, é para a gente voltar o pensamento que a gente já teve lá no começo, vir logo, né? De imediato, Senhor, será que agora é aquilo que eu te pedi? Ou seja, você está atento, você já começou a pensar sobre isso. Mas se a gente não começar a pensar sobre como funcionava o pensamento de Jesus, a gente não consegue fazer o que ele fez. É ter o mesmo sentimento que ele tinha. E aí, em seguida, é fazer o que ele fez. Porque depois disso, o texto vai dizer, porque ele, sendo Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, se esvaziou, aí que o texto, né, assumiu a forma de servo. Mas isso, ele tinha esse pensamento antes. Depois é fazer o que ele fez. A gente se aproxima um pouco mais. Se a gente pensar, para seu irmão de novo, me falar aquela frase que ele tem me falado, aí não, hoje não vai dar não. Eu vou dizer para ele com quantos paus faz uma canoa, quantos paus faz uma canoa. Aí você já... Isso é quase planejar o que a gente vai fazer de uma maneira ruim, né? O pessoal contou uma piada, né? Contava piadas de pessoas muito brutas, né? Que eles ficavam o tempo todo dizendo no caminho o que é que ele ia fazer. Se a pessoa não fizesse o que ele ia pedir, aí antes dele pedir a pessoa abriu a porta, ele já se zangou com a pessoa nem disse nada, né? Aí você já planejou o que você iria fazer de ruim e você vai fazer, né? E foi nesse caminhar de Jesus que ele foi até a cruz, irmãos. Pensando e realizando aquilo que o Pai queria que ele pensasse e fizesse. E ele foi até a cruz por nós. Ele diz o texto que Hebreus meio que retratou tão bem o que Jesus falou, relacionando o que Jesus fez na cruz com alegria. Porque esse texto vai dizer que é a carta da alegria, né? Pois diz lá em Hebreus que, fitando os olhos, que é Hebreus 12:2, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, ou seja, a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Ou seja, ele fez tudo isso, irmãos, por alegria a nós. Ele tinha, a alegria dele está pelo que iria acontecer com a obra que ele fez. Qual é a nossa capacidade de se humilhar diante de alguém por alegria? Talvez seja algo que a gente deva pensar mais sobre isso. Se humilhar diante de alguém por alegria até a ela mesma. A ponto da gente, em outras palavras, dizer assim, ela não sabe o que está fazendo, ela está jogando palavras sobre mim, mas Senhor, dá-me alegria de eu ficar em silêncio, Senhor. Dá-me essa alegria. De depois comemorar, de assim, Senhor, fiquei em silêncio, nem sabia que era possível.
Não é? É possível, milagres são possíveis, irmãos. E a gente poder celebrar depois. E depois o Espírito Santo falar ao coração. A gente não sabe o quanto o silêncio tem um poder maior do que a palavra que responde de imediato. Poder para mudar, sabe? Tem o poder, sim. Então, tudo que aconteceu com Jesus, diz que era alegria no coração dele. De certa forma, Deus quer que... E a gente, o capítulo seguinte vai falar sobre isso, o próprio final do capítulo 2, que não é para hoje, vai falar de Timóteo, de Epafrodito, que o testemunho deles era para a alegria da igreja, mas esse testemunho deles era de sacrifício, para poder se assemelhar a Jesus. Quantas vezes a gente se assemelha a Jesus? Se sacrificando por alguém, né? Ou seja, se humilhando, sendo submisso, né? Na relação submissa. Mas quando a gente é submisso, na verdade a gente está sendo submisso ao Pai, não é a pessoa, na verdade. A gente pode até estar se humilhando, mas a gente está sendo submisso ao Pai, para o bem da igreja, para o bem do nosso crescimento espiritual, para o bem do nosso desenvolvimento a cada dia. E é isso que é a compreensão de como o Senhor é grande, de como tudo pertence a Ele, e de que um dia toda língua confessará o seu nome, nos céus, na terra, debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Fiquemos de pé, né? Estamos 10 minutos finais aqui, acho que meu relógio está assim. Vamos fazer uma oração por tudo que